Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje eu vou trazer para vocês 5 dicas, top 5 dicas para a gente aumentar o processo de emagrecimento, 5 dicas para emagrecer. Então vamos ver aqui essas dicas, entender um pouco mais, a gente fazer uma analogia aqui e falar um pouco. Primeira coisa que eu quero falar antes da gente começar a aula. No comentário aqui embaixo tem o link do ScienceFlix. Então se você gosta de ver as minhas aulas, está cansado de procurar conceitos de nutrição e não entender, não sabe como aplicar certas estratégias em você mesmo, ou quer melhorar, seja por estética, seja por saúde, e você não sabe por onde começar, lá no ScienceFlix a plataforma está com várias aulas desde o início até os assuntos mais avançados, então você vai pegando, vai estudando, vai aprendendo, e não é só estudar de ser aquela coisa chata, é de você pegar, ver temas que você tem interesse, dúvidas e aplicar. Depois, assim que a aula termina, você já consegue aplicar em você mesmo para você ter mais resultados, aprender, tá em constante evolução, tá certo? Então, tá cansado de tentar entender alguns temas e não tá conseguindo, muita informação solta na internet, não perde tempo, clica no link aqui embaixo e assina o ScienceFlix como o pessoal já tá assinando, tá bom? Então, vamos começar. A primeira dica é a gente aumentar o aporte proteico. Por que aumentar o aporte proteico, Caio? Porque o que acontece? Quando a gente aumenta o aporte proteico na dieta, quando a gente tem margem para aumentar o aporte proteico, a gente consegue jogar mais proteína, logicamente, e, consequentemente, a gente tem mais saciedade, né? É um macronutriente que, primeiro, além de ser a maior parte de digestão do gasto, do efeito térmico do alimento ser da proteína, chegando ali uns 30%, né? Então, você também tem mais saciedade, até porque a proteína, ela sinaliza alguns peptídeos que eles têm ação anorexígena, né? Então, ação de tirar o apetite, de diminuir o apetite. Então, a proteína, ela tem muito essa função de estar melhorando a saciedade, né? Então, você tem um benefício aumentar o aporte proteico, trabalhar em torno aí de 2 gramas quilo a 2,5 é muito vantajoso. Cara, vale a pena estar jogando 3 gramas quilo? Depende muito do indivíduo, né? Se é um atleta, uma pessoa que tem muito baixo, um percentual de gordura muito baixo, né? Aí talvez tenha margem para aumentar. Se não, não tem tanta necessidade de trabalhar com 3 gramas, tá? Você não vai ter mais benefícios, pelo menos tirando saciedade você não vai ter, pensando em composição corporal, certo? Segunda dica é a gente aumentar o consumo de vegetais. Por que aumentar o consumo de vegetais? Porque quando a gente consome mais vegetais, a gente consome, consequentemente, maior volume de comida, né? Então, lá no estômago a gente tem uma produção da grelina, né? Então, quanto mais vazio o estômago, maior a produção da grelina. A grelina é o hormônio da fome. Então, quanto maior volume estomacal, mais saciedade você tem e menos produção de grelina. Então, além dos vegetais estarem auxiliando, além dos benefícios na saúde, né? Porque a gente está falando de emagrecimento, mas tem diversos benefícios na saúde. Consumo de vegetais, frutas, né? Mas estou falando de emagrecimento aqui. Você também vai ter um maior aporte de fibras, né? Quase que eu falei proteico. Um maior aporte de fibras e, consequentemente, você vai ter mais saciedade, né? Então, você vai ter mais volume, menos produção de grelina e, consequentemente, você vai ter mais saciedade. Dessa forma, você tem uma chance maior de alcançar o déficit calórico. Até porque todas essas dicas são dicas que contribuem para que você alcance mais facilmente o déficit calórico, né? Então, quem me acompanha, quem me segue, quem já viu várias aulas minhas, quem já está no Instagram, quem está no grupo de estudos do Telegram, tá bom? O pessoal sabe, já me acompanha, sabe que quem está no ScienceFlix também, sabe que o primordial é o déficit calórico. As dicas são para a gente alcançar mais facilmente, né? Então, o consumo de vegetais vai contribuir para isso. As frutas, que é a terceira dica, elas também vão contribuir dessa mesma maneira, né? Então, quando você pega as frutas, a maioria tem pouca caloria, tem muita água, então, e também fibra, né? Então, quando você pega e você faz essa junção aqui, geralmente a minha recomendação, não é regra, é você consumir vegetais em refeições principais, como o almoço e a janta, né? Refeições mais pesadas, e as frutas você pode, tanto em questão de sobremesa, né, quanto em questão de refeições como, por exemplo, lanches, café da manhã, e você pode jogar. E aí você vai jogando frutas e vegetais com um objetivo, com o intuito de você ter mais volume de comida,
menos produção de grelina, né, no caso mais saciedade, e você tem maior aporte de fibras, né, para você também ter mais saciedade, consequentemente conseguir sustentar esse processo de emagrecimento, não é? Só que você vai juntar, os vegetais, a maior parte também tem pouco carboidrato, mas tem alguns vegetais que tem mais. Mas olha só, você vai pegar a dica 2 e a dica 3 e você também, para os outros alimentos que não sejam vegetais e frutas, você vai aplicar o conceito de densidade calórica. Então, o que é densidade calórica? É quando eu pego, assim, dois alimentos na mesma gramatura. Então, aqui tem 100 gramas do alimento, aqui tem 100 gramas do alimento, aqui tem 30 gramas de carboidrato, aqui tem 15. Ou seja, eu posso consumir 200 gramas desse, que vai ser similar a 100 gramas desse. Então, brinquem com a densidade calórica, com a densidade energética, é a mesma coisa. Brinquem, por quê? Porque você pode consumir mais alimentos e ter a mesma quantidade calórica, né, de carboidratos, enfim. Então vale muito a pena. Então, por exemplo, ao invés de você comer 100 gramas de, sei lá, 200 gramas de arroz no teu almoço, se você transferir em batata, vai dar mais de 400 gramas. O que enche mais? 200 gramas de arroz ou 400 gramas de batata? Então, assim, você tem que saber brincar exatamente com isso. Poxa, eu vou consumir frutas, né? A dica número 3 aqui. Mas tem banana, tem manga, tem morango, tem mamão. Poxa, banana tem mais carbo. Não é que você não possa consumir, é que a depender da fase que você se encontra, talvez vale mais a pena jogar em cima de abacaxi, em cima de mamão, de melão, porque vai ter muito menos carbo se comparado. Então você vai fazendo essas trocas. Por exemplo, fazendo almoço, vou comer aipim. Ou algumas pessoas que me seguem de outras regiões, né, também tem o nome de macaxeira, né? Então, tem outro nome também, agora não estou me recordando. Mas você vai ver, é um alimento que tem muito carbo. Mandioca, tá? Mandioca, macaxeira e aipim. É o mesmo alimento. Tem muito carbo na composição dele. Então, você jogar, por exemplo, batata, vai ser melhor. Então, você tem que ver, fazer as trocas, ou abóbora, vai ter muito menos carboidrato. Então, você vai fazendo essas trocas de acordo com o teu nível de fome do dia, né? Vai fazendo ali, vai brincando com a densidade calórica para você ter uma flexibilidade, para não ficar passando fome, porque vai comer só arroz. Às vezes você pode consumir um outro alimento e você vai ter mais quantidade de gramatura e vai ter mais saciedade, vai consequentemente conseguir, você consegue um déficit calórico muito mais fácil de sustentar e alcançar. Beleza, vamos para a dica número 5, não abuse. O que é esse não abuse? É não abuse do déficit calórico, né? Então é muito comum, eu recebo sempre essa pergunta de quanto aplicar de déficit calórico, se vai aplicar 1.000 calorias de déficit calórico, bota logo 10.000 de déficit. Gente, você ficar jogando um déficit calórico muito alto, você vai forçar uma perda de peso maior e, consequentemente, você vai ter uma fome maior. Então, quanto mais peso você perde, não fica mais fácil, fica mais difícil. Porque você começa a aumentar mecanismos que forçam o reganho do peso. Então, toma muito cuidado para você não ficar jogando uma restrição calórica muito agressiva, que prejudica o desempenho do treino, que prejudica o teu dia a dia, a tua capacidade cognitiva, as suas atividades diárias, né? Acaba com o desempenho do treino, acabando com o desempenho do treino. Você tem menos sinalização hipertrófica, você tem menos adaptações que acontecem por conta do treinamento, e aí você vai também ficando com muita fome, fica difícil sustentar, e aí você acaba furando a dieta, você acaba desistindo, e vários fatores acabam acarretando para que fique mais difícil o processo, sendo que se você jogasse uma restrição calórica menor, né, é o melhor déficit calórico, não o maior. Então, se você não consegue sustentar, por exemplo, 800 calorias de déficit, coloca 400 calorias de déficit. Você vai jogando as outras dicas para você ter mais adesão. Você tem que escolher um déficit calórico que dá o melhor para você. Logicamente, um déficit calórico que tem que seja o certo também, né? Não vai, o cara não tem obesidade. Um indivíduo magro vai jogar um déficit calórico de 1.000 calorias, vai favorecer muito o catabolismo muscular. Agora, um indivíduo obeso, de 1.000 a 1.500. Não aguenta 1.500, coloca 1.000, coloca 800, e você vai sustentando esse déficit calórico ao longo do tempo. Porque a estratégia quanto mais tempo você fica em déficit calórico, mais resultados você tem. Então não adianta ficar uma semana aí fica 2 semanas sem déficit calórico, você está com muita fome, depois volta aí para 2. Não, fica lá 2 meses em déficit calórico,
mesmo que seja pequenininho, porque o resultado vai ser muito maior, consequentemente a adesão vai ser maior e você vai conseguir prolongar e sustentar mais esse processo, tá bom? Não esqueça de conferir o link aqui embaixo para dar uma olhada no ScienceFlix e aprender mais conteúdos como esse. Lá tem várias aulas, lá tem aula de pilares do emagrecimento, pilares do ganho de massa muscular. Então, se você gosta da forma que eu explico aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar como eu explico no ScienceFlix, porque lá também tem muito mais detalhes, muito mais aulas, muito mais tópicos e assuntos. E também, fora que no Plano Gold, tem um podcast mensal exclusivo com coisas mais pertinentes no sentido de informações, coisas mais complexas e avançadas. Então, lá tem muito mais conteúdo. Então, se você gosta das aulas que eu falo aqui no YouTube, você vai gostar muito do ScienceFlix, porque aqui é só um pedacinho do que o ScienceFlix tem e ele passa, tá bom? Então, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Para a plataforma, entendeu? Pô, dá aquela moral do like para a plataforma ver que você está gostando, compartilha com alguém. E é isso aí. Não está inscrito no canal? Se inscreve no canal. Valeu. Qualquer dúvida é só comentar aqui e até o próximo vídeo.